Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Vamos começar. Estamos online no Instagram e estamos online também no YouTube, Facebook. Vamos dar início a mais um webinário. Pessoal do Instagram, no YouTube a gente vai ter também um PowerPoint. Então, quem quiser ir para o YouTube, nós estamos online lá também. E também, pessoal do Facebook também, quem quiser ir para o YouTube, nós vamos ter a apresentação de um PowerPoint. Mas a gente vai tá tanto ao vivo no Instagram, quanto no YouTube e no Facebook. Bom, pessoal, mais um webinário que inicia em parceria do Instituto Adipati com Shankara Kripa Roga Niketana Índia. E essa série de webinários, muitos já sabem que vem acontecendo desde o ano passado, com médicos indianos que são professores do nosso curso de formação em terapeuta Ayurveda. E para nós é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, disponibilizando esse conhecimento, compartilhando com vocês este conhecimento tão precioso que é o Ayurveda, e principalmente com médicos indianos, podendo ter acesso a esse conhecimento direto da fonte. Então, para nós é uma alegria muito grande. Hoje, a doutora Divya vai falar para a gente sobre o conceito de Agni Ahara nas doenças, um conceito muito importante dentro da visão do Ayurveda. Então, vamos começar a nossa manhã, nosso final de semana, com essa sabedoria e com essa bênção com a doutora Divya. Esses webinários, eles estão tomando uma proporção maior que a gente imaginava, e por isso a gente está buscando expandir e transformar isso num projeto e poder levar ainda mais esse contato direto com médicos indianos para mais pessoas, e por isso a gente está transformando em um projeto onde a gente quer chegar a ter talvez um webinário por semana, dentre outros eventos totalmente gratuito. Então, a gente está expandindo, a gente tem como missão levar o Ayurveda, tornar o Ayurveda mais acessível para um número maior de pessoas também, e todo mundo que estuda Ayurveda, estuda Yoga, estuda Diocha, estuda os conhecimentos védicos, tem esse sonho de viajar para a Índia, de ter contato com médicos indianos, de ter contato com mestres indianos, e essa é uma missão que a gente tem realmente, poder propiciar esse contato direto com esses grandes mestres, porque a Mãe Índia, a Índia, ela é realmente o berço de todo esse conhecimento, é onde estão as maiores referências do Ayurveda, onde estão as maiores referências do Yoga, onde nós temos os grandes mestres desse conhecimento. Então, a gente tem como missão poder cada vez mais gerar essa conexão, porque a gente sabe também que muitas vezes não é acessível a gente viajar para a Índia, né? Então, o Instituto Adipati, ele tem essa missão de gerar essa conexão direta com os médicos indianos, dentre outros mestres, dentre outros conhecimentos da cultura védica. Então, a gente está querendo expandir esse projeto, e com isso a gente está começando a pedir a colaboração de vocês também, através de doações, porque através disso, todo o valor que for entrando, então a gente colocou um link aqui também na live, para quem quiser colaborar, porque esse valor todo vai ser revertido para manter esse projeto, e para a gente poder criar mais eventos e mais webinários com os médicos indianos. Então, hoje nós vamos ter a palestra com a doutora Divya. Então, eu vou convidar a doutora Divya e também a Sheila, que vai ser a nossa tradutora do webinário. Good morning, Dr. Divya. Bom dia, Sheila. Bom dia. Namastê. Eu vou também convidar aqui no Instagram também, para elas entrarem na live. Tá conectando? Yes, connecting. Yes. Pronto, estamos no Instagram, no YouTube, Facebook.
com a doutora Divya e a Sheila, que vai fazer a tradução para a gente. Para quem não conhece, a doutora Divya, ela faz parte do corpo docente do curso de formação em terapeuta Ayurveda. Ela é formada, é graduada em Ayurveda pela Radvigandhi University, Universidade Radvigandhi, sempre excelente em seus estudos, também concluiu seu mestrado em Ayurveda, sua especialidade é em herbologia, farmacognosia em Ayurveda. Vaidya Divya trabalha como clínica de sucesso há 10 anos, contribuindo com seu conhecimento no campo da saúde da mulher. Quando começou sua carreira como médica residente em hospitais puramente ayurvédicos em Kerala, se mostrou eficiente no gerenciamento de farmácias de Panchakarma e Ayurveda, fabricação de medicamentos, condução de aulas para terapeutas, aulas de yoga e assim por diante. Então, é uma grande honra para nós ter Dr. Divya here with us, ter a doutora Divya aqui com a gente. E eu gostaria, então, de passar a palavra para a doutora Divya. It's an honor to have you here, Doctor, and you may start now. I'm very glad, very happy to be in the platform in Adipati because this is the branch which explore Ayurveda all over the world. I'm very happy to be in along with Adipati. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar nessa plataforma, de estar aqui com esse braço que expande o Ayurveda pelo mundo todo. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Can we start as offering to the prayer to Acharya? Just please introduce that thing, then we can start. Então, podemos começar. A gente vai fazer a gente vai oferecer uma prece para iniciar. Yes. I myself, Vaidya Divya from Kerala, I'm just offering my heartfelt condolences to our Guru, P.K. Warrior Sir, because he reached at 100 years and in the Shadabdi, he left us today at 11 a.m. And I'm as being a student of Ayurveda, I'm just offering my prayers before him, before starting the class. Eu, Dr. Divya, de Kerala, ofereço as minhas condolências pela passagem do Sr. P.K. Warrior, que tinha acabado de completar 100 anos e nos deixou hoje às 11 horas da manhã, do horário da Índia. We can start. Podemos começar. Yes. Can I start with the topic today? Yes. Hope my audio is clear. Yes. Espero que o áudio esteja ok. A gente está, então, para quem está nas outras plataformas, a gente tem no YouTube, né? A gente tem o slide agora começando. Então, vejo a doutora pelo Instagram. Any problem? I can start or not? Você vê ela? Eu não vejo ela. Sim. Então tá aqui. Tá aqui no Instagram. Bom, pessoal, quem estiver no YouTube tem acesso ao PowerPoint que estamos apresentando da palestra da doutora Divya. Vocês estão nos escutando bem, pessoal? Todo mundo? Qualquer coisa vocês falam. Just checking with everyone if they can hear as well and if there are any issues for them to let us know.
Pronto. Yes, we can start, Dr. Divya. Então podemos começar. My slides. Can you please share the slide? The slide. Okay. Yes. Lucas, você consegue abrir o slide em modo de apresentação? Porque Please senão acho que eu não vou conseguir ler. It's in between. Can you start with the first one? Ela está pedindo só para começar do início, do primeiro slide. From the name you can start. Yes. 1 minute, please. Então, só escritinho, pessoal, até a gente ajustar aqui. Pessoal, tá aparecendo para vocês o slide, o primeiro slide? Para mim, não. Então, peraí, pessoal, que estamos com um problema técnico aqui. Mas eu estava com ele compartilhado. Vamos de novo. So just 1 second, we're just going to share it again. Agora eu vejo o primeiro slide. Agora sim, né? Yeah, just play it. Make it Ok. Só que aí travou no segundo slide de novo. You can make it to a full screen. I think just 1 second. I think it's freezing. Mas eu coloquei aqui no primeiro, não sei por que ele tá travando, na verdade. Eu compartilho. Agora foi? Agora foi. Pronto. Então, podemos começar. Desculpa, pessoal. In the YouTube, the slides will be available, right? People in YouTube can see the slide, yes. Sim, sim. Okay. Can I start? Posso começar? Yes. You can start. Today, myself, Vaidya Divya, I'm from Kerala. I'm in India. We are here in the platform of Adipati and along with the Shankarakripa Arogya Niketan. As this is a platform to explore Ayurveda all over the world, I'm very glad to be here in this platform. Então, como eu disse, eu, Dr. Divya, estou aqui junto com a Adipati nessa plataforma, espalhando o Ayurveda pelo mundo e estou muito feliz de estar aqui nessa plataforma. As I told you before, one of our guru about him, I'll just add 2 or 3 words about his life, how he became an example for Ayurveda, and after that I will start my class directly. Então, como eu falei, né, sobre o nosso guru agora há pouco, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele rapidamente e aí depois a gente vai começar a nossa aula. P.K. Warriors, sir, he's the founder or he's the backbone, he was the backbone of Kottakkal Ayurveda Shala, through him, who propagates Ayurveda as the seedlings of us, we get into the Ayurveda because of him. Então, como eu disse, né, ele era o fundador, ele era a raiz, né, o cerne do local onde a gente trabalha e o que a gente faz no Ayurveda, o que a gente aprendeu no Ayurveda é graças a ele. He was an example. He explained Ayurveda and he lived through Ayurveda in each and every day-to-day life. He propagated Ayurveda. Ele era um exemplo e ele vivia o Ayurveda, ele espalhava o Ayurveda, ele respirava o Ayurveda no seu dia a dia. And he died at the age of 101 years. And that's an example that if you follow Ayurveda, you can be healthy and have a long life. E ele
faleceu com 100 anos de idade, 100 anos e um mês. E é um exemplo também de que se você segue o Ayurveda, você pode viver uma vida longa. Yes. Again, I'm offering prayers to him, his ever feet, and I'm starting today my seminar or webinar, that is Agni and Ahara. Então, eu ofereço novamente as minhas vibrações para ele e eu inicio o seminário de hoje sobre Agni e Ahara. Okay. Dear viewers, today it's a very wonderful topic in Ayurveda, which is the base of Ayurveda, I say, that is Agni and Ahara. Então, hoje a gente vai falar sobre um tópico incrível, a base do Ayurveda, que é Agni e Ahara. Whenever we start thinking about Ayurveda, when we treat Ayurveda, we cannot think even with Ayurveda without the concept of Agni and Ahara. Então, quando a gente começa a estudar o Ayurveda, quando a gente fala de Ayurveda, não dá nem para pensar sobre Ayurveda sem falar sobre os assuntos, né, de Agni e Ahara. Next slide, please. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashrita. This is a beautiful sloka from Bhagavad Gita. Esse é um slogan lindo do Bhagavad Gita. What it is saying is, the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, hello? O que ele diz, yes, we can hear you. Yes. In Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna, he is telling that he lives in our body as a fire, as a Agni. O que ele está dizendo, né, em Bhagavad Gita, é que ele vive no nosso corpo, o Agni vive no nosso corpo como fogo. Yes. When God is existing in our body as a fire, then what is the need for explaining the Agni importance all over here? Se Deus vive dentro do nosso corpo como fogo, por que a gente precisa explicar a importância do Agni, então, para a gente? Dear friends, we will be discussing what exactly the Agni, how that tejas, how that energy will help us to maintain our health, and if any problem, how it lead into the disease. Então, queridas amigas e amigos, a gente vai falar aqui da importância do Agni, como o Agni mantém a nossa saúde e como qualquer desequilíbrio dele pode levar a uma doença. Next slide, please. Yes. Dear friends, whenever we discuss something in Ayurveda, how we understand that concept, that's very important. Então, queridas amigas, amigos, quando a gente discute o Ayurveda, quando a gente fala sobre o Ayurveda, como a gente compreende aquele tópico, como a gente discute ele, é muito importante. As every time what I felt is, Agni, when you hear the word Agni, you will just translate that into fire and understand. But from here onwards, this seminar will change your idea. Normalmente, quando vocês ouvem falar de Agni, vocês já pensam em fogo imediatamente. Mas esse seminário, esse webinário vai mudar essa sua ideia. Dear friends, if you hear the word Agni, here onwards, you start thinking by understanding its properties and its action. Queridas amigas, amigos, a partir de agora, quando você ouvir a palavra Agni, você vai começar a pensar nas suas propriedades e nas suas ações. You should think in the reverse order. If something is having these properties and this action, that is known as Agni. Então, vocês devem pensar pelo caminho inverso. Se algo tem essas propriedades e essas determinadas ações, então isso é Agni. For example, if something is very sharp, if something is very hot, if something is very dry. Então, por exemplo, se algo é muito intenso, se algo é muito quente, se algo é muito seco. Something which is very deep, penetrating, hot substance. Se algo penetra profundamente substâncias quentes.
something which is very light, algo que é muito leve, something which is very clear, algo muito claro, and something which can observe through your eyes, which significantly observe through your vision. algo que aparece e predomina nos seus olhos, que predomina na sua visão significativamente. These are if you are seeing these properties like hotness, sharpness, any dryness, clear, everything, there you can appreciate the Agni presence. Então, se você reconhece essas propriedades, quente, seco, penetrante, claro, você pode reconhecer que o Agni está presente. Dear friend, understand that whenever there is a action like transformation, metabolism, there you can expect the presence of Agni. Queridos, queridas, entendam, quando você percebe as ações de transformação, de metabolismo, aí você pode entender a presença do Agni. When there is a presence of color, when there is a presence of complexion, then also you can tell that there is an Agni present over there. Quando existe a presença de cor, quando existe uma tez com brilho, com energia, aí você pode perceber que há presença de Agni. Whenever you see a presence of the glowing energy with a burning sensation, all these activities, if you are seeing somewhere, you think that there is a presence of the properties of Agni. Quando você percebe que há presença de brilho, de energia, uma sensação de queimação, aí você pode dizer que há sinais de presença de Agni. For example, if you are seeing my dupatta colors, that color indicates that presence of Agni in your eyes. Por exemplo, se você está vendo aqui as cores da minha roupa, essas cores indicam que há presença de Agni nos seus olhos. If you are going to the kitchen and something is boiling into a rice, the raw rice is boiling to become a cooked rice, there is presence of Agni, transformation. Então, por exemplo, se você vai para a cozinha e você tem uma panela de arroz com água fervendo, cozinhando o arroz, a transformação, a calor, existe a presença de Agni ali. See, if you are very glowful in front of the mirror, that appreciate that your skin color is saying that Agni is present in your skin. Se você está na frente do espelho e está com a pele brilhante, está com um rosto iluminado, você pode perceber que ali existe a presença de Agni, existe a presença de Agni na sua pele. Today onwards, whenever you see something which is having a glowful energy, burning sensation, hotness, everywhere, think that Agni is present. A partir de agora, se você vir perceber a presença de energia, de brilho, de calor, de cor, a partir de agora você sabe, o Agni está presente. Yes, dear friends, now you are in the track. I am slowly pulling your legs to the next topic, introduction to the Agni. Então, amigos, amigas, agora que a gente está aqui no nosso rumo, na nossa caminhada, aos poucos eu vou trazendo, então, a introdução sobre o que é Agni. Yes, what exactly our classically, where all we can see the term Agni and what all conditions they used and many concepts about the Agni we'll discuss today. Onde nos clássicos a gente encontra o Agni, a descrição de Agni, quais são os conceitos, isso a gente vai discutir hoje. If you ask me an English translation, it is nothing but a fire. Se você me perguntar a tradução para o português, é simplesmente fogo. But I'm again remembering you, don't translate Ayurvedic terms because that is not a correct way. I told you the properties and activities, that is Agni. Mas, de novo, eu falo, não traduzam termos do Ayurveda. A forma correta da gente entender esses termos é por meio das suas propriedades e das suas ações. Yes, Agni is one of the Pancha Mahabhuta, that is Tejo Mahabhuta. O Agni é um dos Pancha Mahabhutas. What Pancha Mahabhutas are and everything we can discuss in our classes about the herbology classes. We'll be detailedly dealing with that.
O que são os Panchamahabhutas, a gente pode conversar nas nossas aulas, das aulas de herbologia, a gente vai falar sobre isso com detalhes. Yes, Agni having a universal form as Panchamahabhuta, when it comes to our body, we can appreciate that there is a Jadar Agni, that is a digestive fire. Então, o Agni, quando ele, sendo um Panchamahabhuta, um dos Panchamahabhutas, ele tem a sua forma integral, como parte do universo, e aí ele vem para o nosso corpo com funções diferentes. Então, uma das funções é o fogo digestivo. Hello? Apareceu alguma coisa na nossa tela, Lucas. Now it's correct. So, Okay. Agni, when you think about the Agni, it is the one part of the Agni in our one action of our Agni in our body is digestion, or saga. Então, quando a gente fala do Agni, uma das suas funções no nosso corpo é a digestão. Agni is the prana of the life. Agni is the life itself. Agni is the base of our life. Agni é o prana da vida. Agni é a vida. Agni é a base que sustenta a nossa vida. Next slide, please. Próximo slide. Next slide. O próximo. What is the importance of this Agni? Qual a importância desse Agni? Agni, if it present in your body, that means you are living. Se o Agni está presente no seu corpo, significa que você está vivo, está viva. If the Agni is not present in your body, that means you are going to a unhealth condition, that is a death itself. Se o Agni não está presente no nosso corpo, quer dizer que a gente está indo para um outro estágio, um estágio de morte. So understand that any problem any imbalance in the Agni, that may lead into the disease itself. So Agni is the reason for the life. Então entendam que qualquer desequilíbrio do Agni vai causar alguma doença. O Agni é a causa da vida. Agni is the reason for our strength. Agni is the reason for our health, and everything depends upon the Agni. O Agni é o motivo pelo qual a gente tem força, o motivo pelo qual a gente tem saúde, e tudo que acontece na nossa vida depende do Agni. Yes, next slide, please. Próximo slide. Here onwards, I am inviting your attention to the types of Agni. There are many types of Agni in Ayurveda. It is very beautiful basic concepts. A partir de agora, eu chamo a atenção de vocês para os tipos de Agni. Existem alguns tipos de Agni no Ayurveda e eles têm conceitos básicos. I'll just introduce the terms. Based on their action, based on their site, there are 13 types of Agni. Existem 13 tipos de Agni baseados nas suas ações e no local onde eles são encontrados. And what are they? Jadar Agni. Então, eles são Jataragni. That is only one type. Só existe um tipo de Jataragni. Bhutagni. Bhutagni. That means Panchamahabhutagni. Que é o Agni do Panchamahabhuta, o elemento em si. That is 5 in number. São 5, um para cada elemento. And Dhatu Agni. E o Dhatuagni. And you know that there are 7 dhadus in our body. In Ayurveda, we consider 7 dhadus in our body. Então, no Ayurveda, a gente considera 7 dhatus no nosso corpo. And Saptadhatu, right? In Ayurveda, we consider the 7 tissues, 7 cellular levels are there in our body. They are 7 in numbers, and we have 7 Agnis. No Ayurveda, a gente considera, são 7 dhatus no nosso corpo, são 7 camadas de tecidos no nosso corpo. Então, temos 7 Agnis desse tipo. One day, one of my students, he asked me. Outro dia, uma pessoa que estuda comigo me perguntou. Madam, we have digestion fire. That's okay. That is Jadar Agni. But how you can tell that
there is cell, even in the cells, there is fire? Ele me perguntou, professora, tudo bem, a gente tem o fogo digestivo e esse é de Ataragni, mas como é que a gente pode saber que a gente tem fogo em cada uma das células? Yes, right. I think now everyone is having the same question, right? Digestion fire is there, but how the cellular level can have a Agni, can have a fire inside? O fogo digestivo a gente entende, acho que todo mundo agora deve estar com essa dúvida, mas como é que a gente diz que tem fogo dentro de cada uma das células? Yes, I'm inviting you to the same slide. Wherever there is a metabolism, there exists the presence of Agni. Então eu estou convidando vocês a lembrar daquele slide anterior, onde há metabolismo, há presença de Agni. Yes. Here, you know that in each cell, the mitochondria is there will be a transformation, there will be a metabolism cellular level. That means even Agni is present in the dhadus. Então, eu convido vocês a refletir, né? Em cada célula, a gente tem a presença da mitocôndria, que é responsável pela transformação. Se há transformação, há presença de Agni. Se há metabolismo, há presença de Agni. Então, a gente tem o fogo do Agni em cada uma das células. A gente tem o Agni, então, nos tecidos. Then, now it's no confusion, right? We have, where there is a transformation, where there is a change, we can expect the presence of Agni. Então, agora não tem mais confusão, certo? Onde há transformação, onde há mudança, a gente pode entender que há, sim, a presença de Agni. Again, I'm inviting your attention to some of the terms like Tikshna-Agni, Manda-Agni, Vishama-Agni and Sama-Agni. Então, eu trago a atenção de vocês para alguns termos como Tiksha-Agni, Manda-Agni, Vishma-Agni e Sama-Agni. Just understand that this is based on the strength of the Agni, the strength of the energy. We are divided these categories. I will explain that in detail in the next slides. Eu quero só que vocês entendam, então, esses termos estão relacionados à força do Agni, a intensidade que o Agni é encontrado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Yes, next slide, please. Yes, the next one is very, very important. The part of the universe, Agni, is present inside our stomach. That is nothing but Jadaragni. You are seeing that beautiful picture there, right? Então, esse é muito importante. Então, uma parte do universo, que é o Agni, está dentro do nosso estômago. Ele é o fogo digestivo do nosso estômago. E ele é chamado de Jataragni. Então, para quem está vendo o slide, tem uma foto bem bonita aí, não é mesmo? Yes. Jadare Bhagavan Agni Veshwasya Pajakaha. That which present, that Agni which is present inside the Jadara. That means inside the stomach area, upper track of the GI is known as Jadaragni. Então, o Agni presente em Jata, no nosso estômago. Esse é o Jataragni. Then what exactly its function? It's very simple. If it's present in the stomach, that means it will help for the digestion and it will help for the separation of the essence and the waste products. Então, qual é a sua função? Isso é muito simples. Se ele está no nosso estômago, a função é a digestão dos alimentos. That's what the function is, digestion, and the function is the separation of the essence of the ahara into the food, into a essence part and the product, in the waste product part. Então, as suas funções são digerir os materiais alimentares, separar esses materiais, fazer a separação dos alimentos a partir do momento que eles são digeridos. Next slide, please. Till what time we can take? Till what time we can take? Até que horas a gente vai? We can continue. No, I A gente think pode... till what time we can have to conclude? Até que horas? Let me see here. We have more 15 minutes. More than More or 15 less. minutes. Yes, More or less. more or less. We have only 30 minutes more, right?
Então tem mais meia hora, é isso? Yes, yes. Yes, okay. Thank you. Yes. Okay, we are in the Jatarakni. I am just making you to understand that what is the importance of this digestive fire. Então eu quero trazer para vocês a importância desse fogo digestivo, a gente falando sobre o Jataragni. This Jatarakni is the place where when you eat something that will go in the first transformation of the food is happening in this Jatarakni. Quando você come alguma coisa, a primeira transformação que acontece com o alimento acontece por conta do Jataragni. When you eat, that will go to your amashaya, that will go to your jadara, and this Agni will act over that to change into essence that will help you maintain the strength of the body. Quando você come, esse alimento vai para a amashaya, vai para a jatara, e ele é transformado, ele é digerido, começa a ser digerido dentro do seu estômago. That's why whenever there is a disturbances in your hunger, you'll feel sick. Right? Por isso que qualquer perturbação que acontece com a sua fome, você se sente doente, incomodado. So that's why if there is any, this is the importance of the Jatarakni. If there is any change or any problem in the Jatarakni, you should understand that is happening to the problem to the digestion of the Jatarakni. Por isso a importância do Jataragni. Se há qualquer problema na sua digestão, se há qualquer problema com aquilo que você comeu, ele é um problema de Jataragni. Yes. So it's very important. I will just introduce you about the Budakni and Dhaturakni in the next slide, please. No próximo slide, por favor, eu vou introduzir para vocês a ideia de Budakni. Yes, as I told you, there are 5 Mahabhutas. What is the importance of this understanding the transformation energy of these Buddhas? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 5 Mahabhutas, 5 grandes elementos. E qual que é a importância desses elementos? Budakni means the energy or the power present in the each and every Budaknis, Buddhas, which make the Ahara, which is converted into the according to their Pancha Mahabhutas. I will tell you an example. Então, o Bhutagni é o Agni, é o Agni presente em cada um dos 5 elementos que constituem o universo. E ele faz parte dessa transformação, dessa digestão de cada parte, cada elemento que existe dentro da gente. In the universe, everything is made with the Pancha Mahabhutas. What are the Pancha Mahabhutas? No universo, tudo é feito a partir dos Panchamahabhutas. Quais são os Panchamahabhutas? If this is in a class, I would have interacted with your friends, but I will only answer you. The Panchamahabhutas are... Yes, Se a gente estivesse numa aula, eu estaria interagindo com vocês estariam me respondendo, mas agora eu mesma vou responder para vocês. 5 are Akasha, Vayu, Agni, Prithvi, Jala. Então, esses são os 5 Mahabhutas. Akasha, Vayu, Agni, Prithvi, Jala. Yes. What is the importance of this? Everything in this universe, me, you, whatever food we eat, whatever drink, everything is Panchamahabhuta. Qual é a importância disso? Tudo que existe no universo é constituído por esses Mahabhutas. Tudo, eu, você, aquilo que a gente come, absolutamente tudo é constituído desses 5 elementos. This is the beauty of Ayurveda. If you drink something, that Jala Mahabhuta, if you drink some liquid, Jala Mahabhuta Agni will act on that and transferred into the same thing in our body, into a Jala Mahabhuta. Essa é a beleza do nosso corpo. Se a gente bebe alguma coisa, Jala, a gente bebe um líquido, o Jala Mahabhuta vai transformar esse líquido, e vai agir dentro do nosso corpo, transformando esse líquido dentro do nosso corpo. This is that. Budakni means whatever food you eat, with the presence of that Mahabhuta, accordingly the same Budakni will act on that and transfer
that form in our body. O Bhutagni é isso, o Bhutagni transforma os elementos que existem dentro daquilo que a gente ingere, e cada Bhutagni age de acordo com o elemento presente, e vai transformar, vai agir naquilo que a gente digeriu dentro do nosso corpo, especificamente naquele elemento, transformando aquele elemento. What is the significance of this one in our treatment? E por que isso é importante no nosso tratamento? If you give a medicine which is having the Drava part, which is having the Jala Mahabhuta, understand that is going to act by the Jala Bhutagni. Se você oferece um remédio, esse remédio vai ser ingerido junto com Jala, junto com água. Jala Mahabhuta é quem vai agir junto com aquele remédio. E o Bhutagni que vai transformar esse remédio dentro da gente é o Bhutagni de Jala. Today, tell to your friends that I'm taking something which is liquid, my Jala Bhutagni is getting activated, right? Então, a partir de agora, vocês podem falar para as pessoas à sua volta. Eu estou tomando alguma coisa líquida, o Jala Bhutagni é quem vai fazer essa transformação dentro de mim. Yes, if you are eating something which is Prithvi Mahabhuta hard enough, then you can say that my Prithvi Mahabhutagni is getting activated and I am becoming strong, right? Então, se vocês comerem alguma coisa com elemento Prithvi, alguma coisa dura, então vocês podem dizer Prithvi Bhutagni é quem está ativando, está sendo ativado nesse momento e vai me ajudar a me tornar mais forte. Yes, right. Next slide, please. It's enough for the Bhutagni. We'll go for the Dhatu Agni. Tá bom pelo Bhutagni por agora. Vamos falar de Dhatu Agni. Dhatu Agni, I just introduced you in the first slide. It is the tissue, energy present in the tissues, in the cellular level. Então, eu falei antes, Dhatu Agni, ele está presente nos tecidos, no nível celular. Yes. I will discuss when I come to how each and every Saptadhatus will go into the formation, how it's nourished. We'll detail it. Just understand that this is the Agni present in each cellular level. Depois a gente vai detalhar mais como cada um age, mas agora só entendam que esse é o Agni que age no nível celular, nos tecidos. Next slide, please. Próximo slide. Yes. Yeah, this is a task for you. After hearing this seminar, you can just try this out, right? Agora, isso aqui é uma tarefa para vocês, depois de participar desse seminário, experimentem isso. This is a test for Agni. How your Agni? Teste para o seu Agni, para ver como está o seu Agni. If you eat something, normally if your Jadaragni is good, you will get hunger most of the time within the 3 hours. But it's one yama in Ayurveda. Se você come alguma coisa e seu Jadaragni está bom, dentro de 3 horas você vai ter fome de novo. So dear friends, today after having the food, just observe yourself. When you are getting the hunger, then you can understand how your Agni is. Então, amigos, amigas, hoje, depois que vocês comerem, observem quando vocês vão ter fome de novo. E aí vocês vão saber como o seu Agni está. This is a very, very useful question. Or moreover, we always concentrated, being an Ayurvedic doctor, we always ask this question, how your digestion is, right? Essa é uma questão importante para diagnóstico. Quando a gente, enquanto médico, a gente sempre pergunta para os pacientes como está a sua digestão. Simple for the normal people, I will ask you when you had your lunch, at what time you will feel hunger. This is the normal question I ask for the patients for understand that what your Agni is. Essa é uma pergunta comum que eu faço para as pessoas, para entender como está o Agni, né? A gente pergunta, que horas você tem fome? Que horas você almoça? Que horas você toma café? Como é a sua digestão? Como está a sua digestão? So, I hope after this webinar, we will have a answer in your YouTube or in the Facebook as a result of this one. Just observe your hunger and you please tell me when you are getting hunger after your food. Então, eu espero que depois desse seminário vocês possam voltar
no YouTube, no Facebook, voltar e deixar comentários no Instagram, contando para mim como tá a sua digestão, como tá a sua fome. Escrevam para mim depois. Then we can interact, and I can make you to the way that what your Agni is, and accordingly how you can take care of your health, what you can avoid, what you can have, we can discuss, right? E aí assim a gente pode interagir um pouco, eu posso interagir um pouco com vocês, lendo as mensagens de vocês. E eu quero que vocês me digam isso e a gente vai pensar depois como está a sua saúde, como está a sua digestão, o que a gente pode fazer para melhorar. Yes, right. So, I'm just giving a tip for you and we are moving to the next slide. Então, é só essa dica para vocês e a gente pode ir para o próximo slide. Till now, I just introduced the word Agni, types of Agni and everything. Now we are having the term Ahara, Ahara Parinama and Ahara Parinama Bhavas. Então, eu acabei de introduzir para vocês a ideia de Agni, falei dos tipos de Agni, e agora eu trago uma nova palavra para vocês, que é Ahara. A gente vai falar de Ahara, Ahara Parinama Karabhava. I'm very happy. She pronounced it very nicely and very happy for you. It's very... Ela disse, eu fiquei muito feliz porque a Sheila pronunciou muito bem. Eu fico feliz por vocês. It's very easy if you just being with touch with us, it's very easy for you to go and communicate with in Ayurveda terms, okay? Don't worry, I will explain you the terms. Se vocês estão em contato com a gente, vocês vão ouvindo muitos termos, né, do Ayurveda, mas não se preocupem, eu vou explicar para vocês o que eles significam. Yes, right. What is Ahara? You already know that it's nothing but what we consume through our mouth, and it will go digestion, and it forms to again give energy to our body. That can be called as Ahara. Então, o que é Ahara? Ahara é simplesmente aquilo que a gente consome, que é digerido e que vai ser transformado e fazer parte do nosso corpo, trazer força para o nosso corpo. Next word is Ahara Parinama. O próximo termo é Ahara Parinama. Parinama word in Ayurveda, Sanskrit word, it means that there is a transformation. Parinama é uma palavra em sânscrito que dentro do Ayurveda significa transformação. That means if the process of transformation of the solid food or the liquid food, whatever we consume, the process of digestion, process of metabolism is known as Ahara Parinama. Então isso significa que daquilo que a gente consome, todo o processo de digestão, todo o processo metabólico que acontece com esse alimento consumido, isso é conhecido como Ahara Parinama. Yes. What is the next term? Ahara Parinama Karabhavas. Então, qual é esse próximo termo? Ahara Parinama Karabhava. Dear friends, we will eat food, it will change into energy, we are living, but never think that what is acting over this Agni to transform into energy? Have you ever thought? Meus queridos, minhas queridas, a gente consome alimento, ele é digerido, mas o que está influenciando essa digestão? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ayurveda have a beautiful explanation for you for that. The factors which influence on this Ahara to transform into energy. What are those factors I will discuss now? O Ayurveda tem uma explicação linda para isso. Os fatores presentes no corpo que influenciam esse processo de digestão. E eu vou falar sobre isso agora. Right. I will tell you the terms. What are the factors? First one is nothing but our Agni. Então, eu vou falar quais são esses fatores. O primeiro é simplesmente o Agni. Next one is the moistureness of our body. O próximo é a umidade, a untuosidade do nosso corpo. Next one is the snehamsha, the unctuousness of our body, oiliness of our body. Eu misturei. Então, o segundo é a umidade do corpo. O terceiro é a untuosidade. Então, essa característica de oleação do nosso corpo. Next one is the time for the digestion. O próximo é o tempo de digestão. And everything together, the combination of these factors will lead into the transformation of the food, whatever you take, into the energy. Então, e a combinação de todos esses fatores
vão ajudar a gente a compreender a transformação, a digestão da comida pro nosso corpo a partir desses fatores. Next slide, please. Próximo slide. Yes, you can see the flow chart, right? Então, vocês podem ver esse gráfico para quem está acompanhando pelo YouTube. I'm giving a good feast. I'm going to give you a good feast, good food. Vou trazer para vocês um banquete, boa comida. Are you ready to take it? Vocês estão prontos, estão prontas para esse banquete? Yes, we had food. It is reached into our koshta, that means stomach. A gente ingeriu comida, ela está chegando em koshta, que é o nosso estômago. There arised our pranavayu. Vayu is coming to your stomach. Isso acontece com a ajuda de pranavayu. Vayu está chegando no nosso estômago. Then what happens? After the pranavayu comes, the next one is nothing but the pajaka pitta. Então, o que acontece depois do pranavayu chegar, o que acontece isso é pranavapita? Pajaka-pitta. Panchakapita. O que chega depois é Panchakapita. Yes. When, dear friends, understand that where there is an air, where there is a fire, then air can blow up. Então, entenda, onde tem ar e onde tem fogo, o fogo pode crescer ainda mais. Then, when you chew in the mouth, what happens? Something which is kapha, very slimy thing, is adding to the food, and it becoming the very slimy before you engulf. Então, quando você está mastigando, aí chega a kapha, você tem essa gosma que vai sendo formada, essa gosma que vai sendo ingerida a partir dessa transformação da comida. So you had taken the food, it is mixed with the kapha in your mouth, and it's the pranavayu take out that slimy food into your stomach, and then acted with the pajaka-pitta. Então, você ingeriu a comida, mastigou, ela se misturou com kapha na sua boca. O vayu vai levando essa comida para dentro e ali dentro ela encontra panchakapita. Yes. So then there exists the samana vayu, one more vayu, that is samana vayu, which is very near to the pajaka-pitta, will blow over there. Então, samana vayu aparece, mais um vayu. Samana vayu aparece junto com pachakapita, vai aumentar esse fogo. Yes. I will tell you with this example how you will prepare a rice. How will you prepare a rice? Então, vou dar um exemplo para vocês. Como a gente prepara arroz? Yes, how you prepare? You take rice, you put water. Então, como é que vocês preparam? A gente pega o arroz, coloca água. Then you will put Agni. E aí você coloca Agni. Then, in order to blow out the Agni, we need a air circulation to that area, right? E aí, para soprar, para ajudar esse Agni, a gente precisa de algum ar, de algum vento, certo? The same thing is happening inside our stomach. A mesma coisa está acontecendo dentro do nosso estômago. Yes, when you eat, we are giving the water with our mouth, we are engulfing, the digestion is happening with our fire inside our stomach, and that vayu, air is there in our stomach, that is samana vayu. Então, quando a gente come, essa comida se mistura à água no nosso estômago, aí a gente tem o vayu, a gente tem esse vento aumentando esse fogo, e aí a comida vai ser digerida. Dear friends, I have a question. If you put the rice, you put the water, you put air, everything, if you never put the Agni, what is the need? Eu tenho uma pergunta para vocês. O que acontece se a gente coloca o arroz, coloca a água, coloca o vento, mas não coloca o Agni? Yes, that's the beauty of Agni. We cannot separate the Agni and the Ahara. If there is Agni, then only the Ahara will be cooked and changed into your energy.
essa é a beleza do Agni. A gente não consegue ter Ahara sem Agni. Se a gente tem Ahara, se a gente tem a comida, a gente precisa do Agni para digerir essa comida. So I hope after this webinar, when you eat, you'll tell that my kapha is activating. Now when the pranavayu is taking my food into your stomach, and it's acting with the samana and the pajaka pitta, and it's becoming our energy, right? Então eu espero que vocês entendam depois desse seminário que eu tô comendo, o kapha tá se misturando ao meu alimento, o vayu tá levando o alimento lá para dentro, e lá dentro ele se mistura com todos esses elementos para o Agni digerir essa comida. Yes, right. Next slide, please. Próximo slide. Yes, this is a very, very, very important slide. I will tell you what exactly is this one, right? Esse slide é bastante importante, eu vou explicar para vocês. We eat the food get digested by the Jadarakni, and we have the essence part and a waste product part, right? A gente ingere o alimento é digerido por Jataragni, e aí a gente tem a parte do alimento que traz nutrição e a parte do alimento que é descartada. Yes. The waste product you leave what part? Next part, we have here going forward with the Ahara Rasa, that is the essence of the food, right? A gente elimina os resíduos e aquela parte que vai nutrir o corpo, o Ahara Rasa vai sendo nutrido a partir daquilo que veio do alimento, que é bom para o corpo. Today, now I will explain you how the cellular level, each cell level, how it is and get energized when you eat food, right? When you eat food. Yes. E aí eu vou explicar para vocês como cada nível celular, como cada tecido é alimentado, é nutrido a partir do momento que você ingere a comida. Yes, right? You never think like that, right? When I eat pomegranate, how my rakta will increase, how my blood level get increased? Have you ever thought of this? Vocês acho que nunca pensaram nisso, né? A gente não pensa, quando eu como uma fruta, como que vai aumentar o meu nível sanguíneo, por exemplo? A gente não pensa assim. Yes, here is the answer in Ayurveda, detailedly, very beautifully explained. Então aqui está a explicação do Ayurveda. O Ayurveda explica isso de maneira muito bonita. Your dears, we have 7 tissue levels, 7 cellular levels. That is rasa, rekta, mamsa, medha, asti, majja, shukra. That is the 7 saptadhatus. A gente tem 7 subdatos, 7 níveis celulares, 7 tecidos no nosso corpo. Eles são rasa, rakta, mamsa, medha, asti, majja e shukra. Yes, right. These 7 parts, rasa can be considered as the essence of our blood part. That is a lymph or something which is the energy, the plasma level of the blood can be compared to the rasa concept. A gente, então, tem essas 7 partes, esses 7 níveis de tecido. A rasa é o primeiro tecido deles, né? A primeira constituição que a gente tem. And the rakta is nothing but our blood can be compared? Essa primeira parte da nutrição. Então, rakta é onde a gente tem o sangue, a parte vermelha do sangue. And mamsa is nothing but our muscular part? Mamsa é a parte muscular. Medo is the fatty part. Medha é a parte do tecido adiposo. Majja is the bone marrow part. Madhya é a parte da medula óssea. Asti is nothing but you can be compared with the part which is doing the bony things. That is having the cartilages, bones, everything can be considered under the asti part. Asti é aquilo que traz a nossa estrutura, então pode ser apontado como os ossos, as articulações, a cartilagem. And next one, last one is shukra. It can be compared with the semen or the artava, that is the female part, and whatever it is, the ojas, the energy, the extreme energy of the body. E aí depois a gente tem shukra, que é o sêmen, e na mulher a gente tem artava, e aí depois disso que a gente encontra são os ojas. Yes, right.
Now I will tell you each and every step. Please understand and please observe very keenly because this is a very core part of the nutrition in Ayurveda. Então agora eu vou explicar para vocês, prestem bastante atenção. Essa parte é uma parte central, essencial do Ayurveda. Yes. You know that we have 7 dhadus and 7 dhatu Agni in our hand. Then what is happening? Vocês sabem que a gente tem 7 dhatus e 7 dhatus Agni no nosso corpo. Então o que acontece? We have Ahara Rasa. We got the essence of the Ahara, that Ahara Rasa in our body. A gente tem Ahara Rasa, a gente tem a essência de Ahara, a gente tem a essência no nosso corpo. This Ahara Rasa will directly nourishes the Rasa Dhatu. Esse Ahara Rasa vai nutrir diretamente o Dhatu Rasa. Then what happens? There exists the Dhatu Agni, Rasa Dhatu Agni, and this will act on this Rasa and change into the Rasa nourishment part and Rasa waste product. Então, o que acontece? A gente vai nutrir, a Ahara Rasa vai nutrir o Dhatu Rasa, vai transformar ele. Aquilo que servir vai ficar e aquilo que não servir vai ser eliminado. So that's why when you drink the water directly, when you have the food directly, we get an energy. The rasa part is energized. E é por isso que assim que a gente ingere água ou alimento, a gente sente energia, porque essa parte está diretamente sendo nutrida. Then again, what happens? The rasa dhatu is there exists the energy of there along with the ranjaka pitta. Some coloring agent is acting over there, and that nourishment part will change into the colored part, that is rakta. E aí, a rasa está sendo nutrido, está sendo ativado, energizado, e aí ele vai passar a ativar, vai receber cor e vai com o pitta e vai passar a ativar e energizar rakta. Rakta is formed. Again, Rakta Dhatu Agni will be there. Rakta Dhatu Agni will act on the Rakta and will divide that into the nourishment part and the waste part. This nourishment part will change into the Mamsa. E aí, novamente, o Rakta, então, está energizado, está nutrido. Ele vai ser dividido entre aquilo que não serve e deve ser eliminado e aquilo que serve e vai nutrir Mamsa. Yes, this is the concept that if one Dhatu get impaired, continuously the other dhadus will get impaired, because this is just like a flowing of the energy. E aí, por conta desse conceito, a gente entende que se um tecido, um dhatu está bloqueado, todos os tecidos subsequentes vão ter problema também, porque a nutrição não vai chegar. A gente tem essa cadeia de nutrição que vai ser bloqueada. This is a very cream part. We'll explain detailedly with an example of one disease over there. Next slide, please. Essa é uma parte que está ficando mais clara. Eu vou dar exemplos disso para vocês. Dears, you may be knowing that, many of you will be knowing that the PCOD, that is polycystic ovarian disease. Muitos de vocês conhecem o distúrbio de ovário policístico. This is the disease where you have the problem that the ovary getting the cyst-like formation, and that will lead into a infertile condition. You will not get the baby. Nessa doença, o ovário recebe vários cistos, começa a desenvolver vários cistos e pode levar até um problema de fertilidade, você não conseguir ter um bebê ali. Many patients will come and ask, doctor, can you prescribe medicines for the... Our Ayurvedic doctors are able to treat the hypothyroidism? Our Ayurvedic doctors are able to treat the polycystic ovarian disease? Yes, we can do with the basic of this Dhatu Agni concept. E muitas pessoas vêm e falam, doutora, por favor, me dá um remédio para ovário policístico. A gente consegue tratar o ovário policístico? Consegue, mas por meio desse caminho da nutrição dos tecidos. How? Because we consider every disease as in the problem of each dhatu level. For example, this polycystic ovarian disease is the disease where there is a problem in the rekta and the mamsa, medha, asti and even the shukra level. É porque a gente considera a doença a partir do problema que a gente tem em vários dados, em vários tecidos. Então, por exemplo, essa doença, ela traz problemas no nível de rakta, de mansa, de medas.
Yes, many of the patients will tell after taking the many medicines for the PCOS, polycystic ovarian disease, we are not getting cured. Why? Because we have to correct it from the Agni. We have to correct it from the minute level of the Rasadhatu Agni. Muitos pacientes falam pra gente, muitas pacientes, né? Eu não tô conseguindo me curar do ovário policístico. Eu tô tomando remédio para o ovário policístico e não tô tendo resultado. Por quê? Porque o que precisa ser tratado é o Agni. O que a gente precisa tratar é a digestão. Even the hyperthyroidism, even the hypothyroidism, we treat very successfully with this concept that the starting of the energy to the every cellular level starts from the Ahara Rasa and the Rasadhatu Agni. Mesmo hipotireoidismo, hipertireoidismo, tudo a gente trata a partir do Agni, tudo começa a partir do Agni e de como o Dhatu Rasa está sendo nutrido, está sendo alimentado. Yes, next slide, please. Próximo slide. Yes, we have the Ahara Rasas. I have a question. You know that 3 doshas are there. Well, how it is produced in our body? A gente traz essa questão. A gente conhece, a gente sabe que os 3 doshas fazem parte do nosso corpo. Como é que eles são produzidos no nosso corpo? Vada is there, Pitta is there, Kapha is there. Don't worry, dear friends, that is also from the Ahara. O Vata está presente, o Pitta está presente, o Kapha está presente, mas a partir do quê? A partir de Ahara. You can appreciate this one. When you take the food, when it reaches the stomach, there start the good, right? That is nothing but that sliminess, that formation of the clubbing together, there exists the Kapha dosha. Quando a gente ingere o alimento, a gente começa a sentir aquele bolo no nosso estômago, ali está presente o dosha Kapha. Yes, that's why some of the patients, when they get the nausea tendency, what happens means they will first, there we need a correction at the first stage of digestion. E aquelas pessoas que se alimentam e ficam enjoadas, quer dizer que ela precisa de uma correção no primeiro nível da digestão. And when comes to the next level, after the digestion starts, again, what happens? All the Pitta will enter into there and there produce the Amla Avastha, that is the Pitta is acting on the second level of the digestion. E aí depois o alimento está lá no nosso estômago e aí ele está se movendo e existe a estimulação da produção de Pitta. Pitta está ali digerindo aquele alimento, agindo sobre aquele alimento. That's why just after the digestion you feel that heaviness, but later some little bit 1 and a half hour you feel like that belchings, sore belchings. That means your Pitta to be corrected in the second stage. E aí, é por isso que quando a gente se alimenta, depois de 1 hora e meia, a gente começa, a princípio a gente estava se sentindo muito pesadas, mas depois a gente começa a se sentir mais leve, a gente começa a ter a sensação de arroto, a gente começa a sentir esses efeitos do Pitta, e aí com os arrotos a gente sabe que a gente tem que tratar ali o segundo estágio da digestão. Again, to the third stage, you feel like a gas formation, good inside your stomach. That time, appreciate that your digestion is going to the third stage, and if any problem is there, that is the Vayu generated, the Vada is involved there. E aí, no terceiro estágio da digestão, a gente, se você percebe a formação de gases, aí você entende que tem alguma coisinha ali acontecendo, que aquele é o momento do terceiro estágio da digestão, com a presença de Vayu, com a presença de Vata ali, levando aquele alimento para baixo. Next slide. We can move to the next slide also, because this is already discussed. Next slide. Okay, here is the concept that how the Agni, how the Agara will lead into the disease, that is here explaining. Então aqui eu vou falar para vocês como que o Agni, como que a Ahara podem levar a uma doença. Vou explicar para vocês. We already discussed in the every slides we discussing the same concept. Little bit deeper we are going with the 4 terms, that is the strength of the Agni, how that will lead into the diseased condition.
Então aqui a gente já falou do Agni, e aí eu vou trazer para vocês os termos, né, de como o Agni pode levar à condição de doença. Yes, next slide, please. Próximo slide. Yes, here you are seeing the 4 terms, Samagni, Tikshnaagni, Mandagni and Vishamagni, right? Então aqui vocês veem esses 4 termos, Samagni, Tikshagni, Mandagni e Vishmagni. Yes, right. What is this? This is the Agni. Based on the strength of the Agni, we can divide this into 4 categories. Então, a partir da força do Agni, da intensidade do Agni, a gente pode dividir ele em 4 categorias. Samagni, that means whenever in your body, if the doshas, I told you, Vata, Pitta, Kapha will be produced in your body when there is a Ahara digestion. If these 3 are in the balanced stage, there exists the Samagni. Então, Samagni, quando os seus doshas, falei para vocês, Vata, Pitta, Kapha, estão sendo produzidos no corpo a partir da alimentação, quando eles estão em equilíbrio, quando eles estão com os seus níveis normais, então a gente tem Samagni. Today, now you observe that just in your body, after you taking something, how if you're feeling any nausea tendency, then you can appreciate the kapha is increasing. If you're feeling a very high burning sensation, that is pitta increasing. If there is in a normal state, you can appreciate that the sama agni is going on. Então, quando vocês se alimentarem hoje, vocês podem observar. Se vocês ficarem enjoados, é porque o kapha está aumentando. Se vocês sentirem queimação, é porque Pitta está aumentando. Agora, se você não sentir nada, sentir um equilíbrio, é porque você tem Samagni, você tem o Agni em equilíbrio. So, dear friends, you observe yourself, how your digestion is going on, what you're feeling after the digestion. Accordingly, if it is in a balanced stage, you are healthy. Então, observem, amigas, amigos, após a alimentação, observem como está o seu corpo, observem como está sendo a digestão. Se você está com esse fogo digestivo equilibrado, significa que você está saudável. I will tell you one. Next one is Tikshnaagni. I will start the explanation with an example. O próximo é Tikshagni. Eu vou explicar para vocês a partir de um exemplo. I know many of them here will be having a Tikshnaagni. I will tell you what is it. You will have food by 10 o'clock. Muitos de vocês têm Tikshagni, então eu vou explicar o que é. Vocês se alimentam às 10 da manhã. 10 o'clock you will have food. Then within the 1 hour you feel like something to eat, right? E aí depois de 1 hora, vocês já estão com fome de novo. Vocês querem comer alguma coisa. In home, if you are in the home, you will search for something to snacks, right? E aí, se vocês estão em casa, vocês vão buscar alguma coisa para beliscar. That's the Tikshnaagni. Isso é Tikshagni. That's where Agni is flaming up. You need something more to be fed to your Agni because your Agni is in the high flame. O Agni está queimando. Vocês precisam de alguma coisa para ajudar a queimar esse Agni. A chama do Agni está muito alta. Yes. Again, the other category is there. They will eat food in the 10 o'clock. They will not feel hungry till at the 3 o'clock. If you ask whether you want food, they will tell, I don't want. I'm not feeling hungry, right? E aí, a próxima categoria, Mandagni, é aquela quando você se alimenta às 10 da manhã, chega às 3 da tarde, você não tem fome ainda, você não tem fome nenhuma, você não tá sentindo vontade de comer. Today onwards, you will tell, I'm feeling Mandagni, I don't want food, right? Agora, a partir de agora, vocês vão poder falar, eu tô sentindo Mandagni, não quero comer. Yes, right. Okay. That is nothing but if you not feel that much Agni inside, then you can appreciate that exists the Manda Agni. The Agni is becoming very slow. Então, quando vocês não têm um fogo digestivo muito forte no corpo de vocês podem perceber que vocês têm Mandagni. O Agni de vocês está muito lento, é um fogo lento. Yes, again, one more category is there. Sometimes feeling hungry, sometimes not at all feeling hungry. That's right? A próxima categoria é quando você às vezes está com fome e às vezes não tem fome nenhuma. Then you understand that your Agni is in the Vishama Avastha. Vishama Agni. Então, vocês vão entender que o Agni de vocês está nesse processo de Vishamasta, esse desequilíbrio, essa inconstância.
Then, next slide, please. Próximo slide. Yes, how you can prevent this one? We got the Vishamagni, Mandagni and Tikshnagni, everything hampering your digestion, you are getting some problems. How you can cure this one? Então, você tem Vishagni, Tikshagni, Mandagni trazendo problemas para vocês. Como é que vocês podem se proteger? Como é que vocês podem cuidar disso para vocês não ficarem doentes? Very simple. Understand your Agni. By after this seminar, understand your Agni and accordingly you feed your body. Feed your Agni. That's enough. É simples assim. Entendam o seu Agni. Depois desse seminário, né? Prestem atenção no seu Agni. E aí vocês vão poder cuidar dele. Simples assim. If you are not feeling hungry, take some time to get digestion and your Agni will get flame up. Then you give food, then it will be digested. There is no formation of the ama. Se você não tem fome, espera para comer. Espera o seu Agni crescer um pouco mais, e aí você vai sentir fome, aí você se alimenta. Desse jeito você evita a produção de ama. If you are feeling Tikshnagni, very hunger, you feed your body accordingly with the heavy food to prevent that Tikshnagni. Se você sente Tikshagni, se você sente muita fome, você se alimenta de uma comida mais pesada, uma comida adequada, e aí você vai cuidar desse Tikshagni. Next slide, please. I can appreciate that one in the next slide. Eu vou falar no próximo slide. Yes, we have, for example, Tikshnagni. If you are flaming with the Agni, you can give some of the Madhura Rasa, Shida Virya, Snigdha food. That itself will make the Agni Shamana. Então, se vocês estão sentindo Tikshagni, vocês podem se alimentar com alimentos madura, shita, snigdha, e aí vocês vão acalmar esse Tikshagni. It's very important because you know that many patients will come to you, will ask you that they will feel hungry because of this obesity problem. They will become stiff and all. That they will do, they will control their Agni and they will control their Tikshnagni. Muitos pacientes vêm até você com problemas de alimentação, problemas de obesidade. Eles têm o Tikshagni muito forte, muito presente. E a gente equilibrando o Tikshagni, a gente ajuda a cuidar dessas questões. Sometimes what happens, you feel hunger, that much flaming inside, but you will not feed because of the problem. And if you are not feeding the hunger, what happens? This Tikshnagni will burn your stomach. Then ulceration will be happening. Então, o que acontece? Se você sente essa fome muito grande, sente esse Agni muito forte, se você não alimenta ele, esse Tikshagni vai começar a queimar a parede do seu estômago, vai começar a causar úlceras. Then again, the Mandagni. If your Agni is very slow, and if you are eating above that without thinking about your hunger, what happens? It will change into a toxic things in your body, and that will lead into an n number of diseases. Falando de Mandagni agora, se você não tem fome, se você tem esse Agni mais lento, e você vai se alimentando, vai comendo, sem prestar atenção se você tem fome ou não, isso vai trazer vários problemas diferentes, vai trazer a produção de várias toxinas, e isso vai fazer mal para o seu corpo. That's right. This is a basic class. In detail, which by understanding, by discussion, we can discuss about this Agni concept in detail, further classes, right? I can do that. We can conclude our class with the next. Aqui é só uma aula básica, mas nos cursos a gente consegue discutir mais profundamente. Eu posso trazer mais exemplos e explicar com mais detalhes como isso funciona. My intention is this much only. After this webinar, you should understand that what exactly the Agni concept in Ayurveda and how that Agni will transform into the Ahara, into energy in our body, and what exactly our Agni inside. Então, depois desse seminário, eu espero que vocês entendam um pouco melhor o que significa o Agni, como reconhecer ele no nosso corpo, como ele transforma a Ahara, como ele transforma o alimento e como isso ajuda a cuidar da nossa saúde. I'm sure that many will eat food without thinking, keep on eating. Sometimes we'll skip food, that and all will lead into the disease. This is a concept. You please observe your hunger. You please observe your Agni. Understand that. Speak in the way of Ayurveda, then you will get energized.
Eu tenho certeza que muitos de vocês comem sem ter fome, sem prestar atenção na fome, ou vocês deixam de comer mesmo tendo fome. E isso traz vários problemas para a nossa saúde. Então, sigam o Ayurveda, ouçam o Ayurveda, entendam o Ayurveda para vocês serem mais saudáveis. Because I'm proudly telling that no science can explain the concept of digestion. It's a beautiful way, even in the cellular level. This will help you to understand the concept in a beautiful way. E eu digo para vocês com muito orgulho, nenhuma outra ciência vai explicar o conceito de digestão no nível celular dessa forma, que traz tanto conhecimento tão importante para a gente entender e para a gente se cuidar. Thank you. I think I'm concluded. Thank you very much. Muito obrigada. Eu encerro por aqui. Muito, muito obrigada. Even transformation is happening in your brain, right? Your Agni is activated. Agora a transformação está acontecendo no seu cérebro, certo? O seu Agni está ativado. Yes. Thank you very much, Dr. Divya. Thank you so much. It's a 1 hour, I think. I just grounded over the Agni concept. I hope you will be get many questions. That questions is because your transformation is happening, your Agni is activated, and I want that exactly. Muito obrigada. Eu imagino que muitas perguntas devem estar passando pela cabeça de vocês. Isso significa que tem transformação acontecendo, que tem Agni por aí. É isso que eu quero, é isso que eu estou buscando. Thank you. Muito obrigada. Tem muitas pessoas que estão agradecendo aqui também. So many people are thanking you as well, are appreciating this. Thank you so much. It's very pleasureful because the concept, I'm very happy to explore the concept of Agni to everyone. I'm very much happy. Eu fico muito feliz de explicar o conceito de Agni para as pessoas. Fico muito feliz mesmo. Thank you so much. It's my pleasure. O prazer é meu, muito obrigada. Pessoal, eu gostaria de pedir também para vocês, se vocês puderem compartilhar esse conteúdo, se vocês puderem curtir o canal, se inscrever, porque nós vamos cada vez mais produzir webinários, dentre outros eventos, com os médicos indianos, no qual temos parceria, e por isso compartilhem com mais pessoas esse conteúdo que é de extrema importância assim, para nós, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Hoje foi uma aula muito preciosa, eu gostei muito, fiquei muito, muito feliz. É um conteúdo que eu acho de extrema importância para os terapeutas Ayurveda aqui no Brasil também, porque é uma forma, é um conceito muito importante dentro da Ayurveda e que se a gente utilizar esse conceito com as pessoas que nos procuram, as pessoas que a gente auxilia como terapeuta Ayurveda, a gente consegue incríveis resultados, incríveis mesmo, com pequenas mudanças. Então, eu estou muito feliz com essa palestra, muito mesmo. A doutora Divya explicou de uma forma muito linda, de uma forma muito preciosa esse conhecimento, e eu sou muito grato. Acho que a Sheila está escrevendo para ela, né, um pouquinho do que eu estou falando. Então, é isso, pessoal. Quem puder contribuir também com esse projeto, que a gente está começando a expandir e queremos fazer vários eventos, vai vir muitas novidades até o final do ano. A gente está com várias novidades para lançar. Quem quiser contribuir, pode contribuir através do link que está aí. Tá aí nos comentários. E thank you so much, Dr. Divya. It was incredible. The webinar, it was very nice. Muito obrigada. Me too. Thank you so much. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a todas e a todos. Thank you to Sheila also, because she's a very good translator and she's in the track of Ayurveda. I'm very happy. Obrigada, Sheila. Ela é uma ótima intérprete. Ela também está no caminho do Ayurveda, então eu fico muito feliz. Thank you, ma'am. Eu também quero agradecer muito, quero agradecer a Sheila também, porque ela faz uma tradução excelente e é de extrema importância para a gente poder também estar aqui, né, nesse momento. Então, agradeço a participação de todos e todas. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo almoço
né? Prestando atenção no Agni de vocês. E nos vemos em breve. Thank you so much. Thank you. Good evening. Bye-bye. Bye.